Livro Cristianismo e Espiritismo. De Leon Denis, 1898. Notas complementares. Nota 6. Sobre as relações dos primeiros cristãos com os espíritos. Na linguagem filosófica da Grécia, a palavra demônio, daimon, era sinônimo de gênio ou de espírito. Tal, por exemplo, o demônio de Sócrates. Fazia-se distinção entre os bons e os maus demônios. Platão dá mesmo a Deus o nome de demônio onipotente. O cristianismo adotou em parte esses termos, mas modificou-lhes o sentido. 145. Início da nota do redator. 145. Ver, a esse respeito, São Justino, Apologética, 18, passagem adiante citada em nota 8. Fim da nota do redator. Aos bons demônios deu ele o nome de anjos, e os maus se tornaram os demônios, sem adjetivação. A palavra espírito, pneuma, ficou sendo a expressão usada para designar uma inteligência privada de corpo carnal. Essa palavra pneuma, traduziu a São Jerônimo como espíritos, reconhecendo, com os evangelistas, que há bons e maus espíritos. A ideia de divinizar o espírito não surgiu senão no século II. Foi somente depois da Vulgata que a palavra sanctus foi constantemente ligada à palavra spiritus, não conseguindo essa junção, na maioria dos casos, se não tornar o sentido mais obscuro e mesmo, às vezes, ininteligível. Os tradutores franceses dos livros canônicos foram ainda mais longe a esse respeito e contribuíram para desnaturar o sentido primitivo. Eis aqui um exemplo, entre outros muitos, lê-se em Lucas, capítulo 11, texto grego. 10. Aquele que pede, recebe, o que procura acha, ao que bate se abrirá. 13. Portanto, se bem que sejais maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, com muito mais forte razão vosso Pai enviará do céu um bom espírito àqueles que lhe o pedirem. As traduções francesas trazem o Espírito Santo. É um contrassenso. Na Vulgata, tradução latina do grego, está escrito spiritum bonum, palavra por palavra, espírito bom. A Vulgata não fala absolutamente do Espírito Santo. O primitivo texto grego ainda é mais frisante, e nem do outro modo poderia ser, pois que o Espírito Santo, como terceira pessoa da Trindade, não foi imaginado senão no fim do século II. Convém todavia, notar que a Bíblia, em certos casos, fala do Espírito Santo, mas sempre no sentido de espírito familiar, de espírito ligado a uma pessoa. Assim, no Antigo Testamento, Daniel 13, 45, 146, se lê: o Senhor suscitou o Espírito Santo de um moço chamado Daniel. Início da nota do redator. 146. Em certas Bíblias esse capítulo figura à parte, sob o título História de Susana. Fim da nota do redator. Relativamente ao comércio dos primeiros cristãos com os espíritos, as seguintes passagens das Escrituras nos devem chamar particularmente atenção. E disseram eles a Paulo, sob a influência do Espírito, que não subisse para Jerusalém. Atos 21, 4. Certas traduções francesas rezam Espírito Santo. 1 Coríntios 14, 30, 31. Trata-se da ordem a estabelecer nas reuniões dos fiéis. Desde que um dos que estão sentados, no templo, recebe uma revelação, cale-se o que primeiro falava. Porque todos podeis profetizar, um depois do outro, a fim de que todos aprendam e sejam todos exortados. Dessa instrução ressalta que profetizar não era outra coisa senão transmitir um ensino, é ainda a função do médium falante ou de incorporações. Paulo, dirigindo-se a uma assembleia, dizia, Atos 23, 6, 9. É por causa da esperança de uma outra vida e da ressurreição dos mortos que me querem condenar.
Produziu-se um grande ruído, e alguns dos fariseus contestavam, dizendo: nenhum mal encontramos neste homem. Quem sabe se lhe falou algum espírito ou anjo? Paulo fora avisado em sonho de que passasse por Macedônia, com Timóteo, Atos 16, 16, 17. Encontram eles uma serva moça que, tendo um espírito de Piton, auferia, em benefício de seus amos, grandes lucros, adivinhando. Ela se pôs a segui-los durante muitos dias, clamando: esses homens são servos do Altíssimo, que nos anunciam o caminho da salvação. A expressão espírito de Piton designava, na linguagem daquele tempo, um mau espírito. Era empregada pelos judeus ortodoxos, que só admitiam o profetismo oficial, reconhecido pela autoridade sacerdotal, desde que os seus ensinos eram conformes com os deles. Pelo contrário, condenavam o profetismo popular, praticado sobretudo por mulheres, que dele tiravam partido, como em nossos dias ainda o fazem alguns médiuns mercenários. Essa qualificação, porém, de espírito de Piton era muitas vezes arbitrária. Disso vamos encontrar a prova no fato de a vidente ou pitonisa de Endor, que serviu de intermediária a Saul para comunicar com o espírito de Samuel, possuir também, segundo a expressão bíblica, um espírito de Piton. Entretanto, não é possível confundir o espírito do profeta Samuel com espíritos de ordem inferior. A cena descrita pela Bíblia é de uma imponência grandiosa, oferece todos os caracteres de uma elevada manifestação. 147. Início da nota do redator. 147. Ver Reis, 27, 6 e seguintes. Fim da nota do redator. No caso da jovem serva, citado acima a propósito de Paulo, admitir-se que os maus espíritos podiam pregar o Evangelho, acompanhando os apóstolos, difícil se tornaria distinguir a fonte das inspirações. Era o que fazia objeto de atenção especial em todas as circunstâncias, nas assembleias dos fiéis. Disso encontramos afirmação num documento célebre, cuja análise damos a seguir. A Didaque, pequeno tratado descoberto em 1873, na Biblioteca do Patriarcado de Jerusalém, em Constantinopla, composto provavelmente no Egito, entre os anos 120 e 160, projeta uma nova luz sobre a organização da Igreja cristã no começo do século II, sobre o seu culto e a sua fé. Compreende várias partes. A primeira, essencialmente moral, abrange 6 capítulos destinados a instruções dos catecúmenos. O que, sobretudo, é digno de nota nesse catecismo é a completa ausência de todo elemento dogmático. A segunda parte trata do culto, isto é, do batismo, da prece e da comunhão. A terceira contém uma liturgia e uma disciplina. Recomenda a observância do domingo, estabelece regras para discernir dos falsos os verdadeiros profetas, leia-se médiuns, assinala as condições requeridas para ser bispo ou diácono, e termina com um capítulo sobre as coisas finais e a parousia ou volta do Cristo. Essa obra apresenta um quadro da Igreja primitiva muito diferente do que comumente se imagina. 148. Início da nota do redator. 148. Tradução francesa de Paul Sabatier, doutor em teologia, Paris, Fischbacher, 1885. Fim da nota do redator. Os cristãos desse tempo conheciam perfeitamente as práticas necessárias para se entrar em comunicação com os espíritos e não perdiam ocasião de a cultivar. Aqui estão 2 exemplos positivamente notáveis. O Papa São Leão havia escrito a Flaviano, bispo de Constantinopla, uma carta célebre sobre a heresia de Eutíquio e de Nestório. Antes, porém, de a expedir, colocou-a no túmulo de São Pedro, que fizera previamente abrir e ao pé do qual se conservou em jejum e oração durante 4 dias,
conjurando o príncipe dos apóstolos a corrigir pessoalmente o que a sua fraqueza e prudência tivesse escapado em contrário à fé e aos interesses de sua igreja. Ao fim dos 4 dias lhe apareceu o príncipe dos apóstolos e lhe disse: lhe corrigi. O Papa fez de novo abrir o túmulo e encontrou o escrito efetivamente corrigido, 149. Início da nota do redator, 149. Sofrônios, capítulo 147. Fim da nota do redator. Aqui está, porém, melhor ainda. Segundo refere Gregório de Cesareia, 150, e depois dele Nicéforo, 155, todo um concílio teria evocado os espíritos. Início da nota do redator, 150. Em Lipoman, tomo 6. Discurso acerca do Sínodo de Nicéia, 155, livro 8, capítulo 23. Fim da nota do redator. Ao tempo em que o concílio ainda efetuava suas sessões, e antes que os padres tivessem podido assinar as decisões, 2 piedosos bispos, Crisantos e Misônios, faleceram. O concílio, depois de haver lavrado o termo, lastimando vivamente não ter podido juntar seu voto aos de todos os outros, compareceu incorporado ao túmulo dos 2 bispos e um dos padres, tomando a palavra, disse: Santíssimos pastores, terminamos juntos nossa tarefa e combatemos os combates do Senhor. Se a obra lhe agrada, dignai-vos nulo fazer saber, apondo-lhe vossa assinatura. Em seguida foi a decisão lacrada e deposta no túmulo, sobre o qual foi também aposto o selo do concílio. Depois de terem passado toda a noite em oração, no dia seguinte, ao amanhecer, quebraram os mesmos selos e encontraram, por baixo do manuscrito, as seguintes linhas autenticadas com as rubricas e assinaturas dos defuntos consultados: nós, Crisantos e Misônios, que havemos assentido, com todos os padres, ao primeiro e santo concílio ecumênico, posto que presentemente despojados de nossos corpos, subscrevemos, entretanto, do nosso próprio punho a sua decisão. A Igreja, acrescenta Nicéforo, considerou essa manifestação como um notável e positivo triunfo sobre seus inimigos, 151. Início da nota do redator, 151. Ver Revue Scientifique et Morale do Spiritisme, fevereiro de 1900. Fim da nota do redator. Aí estão 2 fatos de escrita direta, fenômeno comprovado também atualmente, 152. Início da nota do redator, 152. Ver Leon Denis, no Invisível Espiritismo e Mediunidade, capítulo 18. Fim da nota do redator. Do mesmo modo que os fariseus acusavam certos profetas de serem animados do espírito de Piton, assim também, entre os padres católicos dos nossos dias, muitos atribuem as manifestações espíritas aos demônios ou espíritos infernais. São os demônios, diz o arcebispo de Tolosa, em sua pastoral, pela Quaresma de 1875, pois que não é permitido consultar os mortos. Deus lhes recusa a faculdade de satisfazer as nossas vãs curiosidades. Ele não recusou, entretanto, a Samuel, no caso antes aludido, que satisfizesse a curiosidade de Saul em Endor. Mas nem todos os padres católicos são dessa opinião. No seio do clero, muitos espíritos argutos têm compreendido a importância das manifestações espíritas e o seu verdadeiro caráter. Escrevia a senhora Svettini, em 20 de junho de 1853, o padre Lacordaire, a propósito das mesas giratórias. Também, mediante essa divulgação, Deus quer talvez proporcionar o desenvolvimento das forças espirituais ao desenvolvimento das forças materiais, a fim de que o homem não esqueça, ante as maravilhas da mecânica, que há 2 mundos contidos um no outro,
O Mundo dos Corpos e o Mundo dos Espíritos. O padre P. Leblum, do Oratório, em sua obra intitulada A História das Práticas Supersticiosas, tomo 6, página 358, se exprime deste modo. As almas que desfrutam a bem-aventurança eterna, abismadas na contemplação da glória de Deus, não deixam de se interessar ainda pelo que respeita aos homens, cujas misérias suportaram, e, como chegamos à felicidade dos anjos, todos os escritores sacros lhes atribuem o privilégio de poder, sob corpos etéreos, tornar-se visível aos seus irmãos que ainda se acham na terra, para os consolar e lhes transmitir as divinas vontades. Escrevia o abade Marouzial Allan Kardec. Mostrai ao homem que ele é imortal. Nada vos pode melhor secundar nessa nobre tarefa do que a comprovação dos espíritos de além-túmulo e suas manifestações. Só com isso vireis em auxílio da religião, empenhando ao seu lado os combates de Deus. O abade Lessano, em sua História de Satanás, aprecia nestes termos o alcance moral do Espiritismo. Observando-se as máximas de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, fácil bastante para se tornar santo na terra. Em suas cartas à senhorita T.H. V., escreve o padre de Dom estas palavras, a respeito de uma pessoa recentemente falecida: eu, que acredito na ação constante dos espíritos e dos mortos sobre nós, creio bem que esse desaparecido vos guarda e assiste invisivelmente. 153. Início da nota do redator. 153, 4 de outubro de 1875. Fim da nota do redator. E no outro lugar lemos ainda: creio na influência divina que sobre nós misteriosamente exercem os mortos e os santos. Vivo em profunda comunhão com esses invisíveis e é delicioso para mim experimentar os benefícios de sua secreta aproximação. 154. Início da nota do redator. 154, 4 de agosto de 1876. Fim da nota do redator. O Dr. José Lapone, médico de 2 papas, Leão XIII e Pio X, relata em sua obra Hipnotismo e Espiritismo numerosos fenômenos espíritas, cuja autenticidade admite. Assim, de um lado, na Igreja Católica, condenam o Espiritismo como contrário às leis de Deus e da Igreja, e do outro o consideram como um auxiliar da religião e o qualificam de combate de Deus. Diante de tais contradições, grande deve ser a perplexidade dos crentes. O mesmo acontece no seio das igrejas protestantes. Muitos pastores, e não dos menos eminentes, vão se chegando sem rodeio ao Espiritismo. O pastor Benezet, de Montalbán, nos escrevia, em fevereiro de 1905, a respeito de fenômenos por ele mesmo observados. Prevejo que o Espiritismo bem pode vir a tornar-se uma religião positiva, não à maneira das religiões reveladas, mas com o caráter de religião estabelecida sobre fatos de experiência e plenamente de acordo com a ciência e o racionalismo. Estranha coisa! Em nossa época de materialismo, em que as igrejas parecem na iminência de se desorganizar e dissolver-se, o pensamento religioso nos é restituído por sábios, acompanhado pelo maravilhoso dos antigos tempos. Esse maravilhoso, porém, que eu distingo do milagre, pois que não é mais que um natural superior e raro, já não estará ao serviço de uma igreja particularmente distinguida com os favores da divindade, será a propriedade da humanidade, sem distinção de cultos. Como isso é mais grandioso e também moral. Em Londres, o reverendo Alvis pregava recentemente a doutrina dos mortos, na igreja de Marylebone, e convidava os seus ouvintes a passar pela sacristia depois do sermão, para examinar fotografias de espíritos. Mais recentemente ainda, na igreja de São Jacques,
O mesmo orador pregava sobre as tendências do moderno espiritualismo, e concluía dizendo que os fatos espíritas oferecem perfeita concordância com o mecanismo geral e as teorias da religião cristã. Traduzido da revista Light, de Londres, 7 de agosto de 1897. Um certo número de pastores americanos entrou nessa ordem de ideias. As New Spiritualists Blatter, de 16 de março de 1893, publicam a tradução de um artigo do Sr. Savage, pastor da Igreja Unitária de Boston, no qual esse pensador, esse emérito escritor, bem conhecido nos Estados Unidos, narra suas investigações no domínio psíquico e conta de que modo foi levado a acreditar nos fatos espíritas. Reproduzimos em seguida esse artigo. A respeito dessas questões, eu me encontrava como outrora os homens sisudos de Jerusalém, de Corinto e de Roma, relativamente ao cristianismo, parecia-me que era uma pestífera superstição. Uma vez fundado na minha invencível ignorância, pronunciei contra essas ideias um discurso em 4 lugares, depois do qual muito me admirei de que ainda houvesse, entre as pessoas de meu conhecimento, indivíduos que continuassem a acreditar nisso do mesmo modo. Há 17 anos, um membro da minha igreja perdeu o pai. Pouco tempo depois veio ele confiar-me que, tendo ido, com um amigo, procurar um médium, este lhe disse certas coisas convincentes, e pediu-me que lhe desse um conselho. Reconheci então que me não competia dá-lo acerca de uma coisa que eu não conhecia e da qual toda a minha ciência consistia em preconceitos. A rápida propagação do espiritismo, nas classes ilustradas de Boston, me fez compreender que era necessário submeter a sério exame os fenômenos em questão, porquanto era possível, ou antes provável que ainda outros membros da minha igreja me pedissem explicações sobre isso. Disse, pois, comigo mesmo, quer sejam falsas, quer verdadeiras, é preciso, em todo caso, que eu estude a fundo essas coisas, para ser bom conselheiro. Reconheci que seria uma vergonha para mim não ter opinião alguma sobre as referências do Antigo e do Novo Testamento às aparições e às influências demoníacas. Por que motivo ser inflexível na minha ignorância a respeito de coisas que tinham uma certa importância para os membros da minha igreja? Convenci-me de que era meu dever estudar conscienciosamente esses fenômenos, até formar uma opinião inteligente quanto ao valor deles. Tais foram os principais motivos que me conduziram a estas longas investigações. Nelas observei o método científico, único que, a meu ver, conduz ao conhecimento. Mediante uma observação minuciosa, procurei sempre certificar-me de me haver ou não com um fato real e não prestei atenção a nenhuma das manifestações que se produzem às escuras, ou em condições em que eu não podia estar seguro da minha pesquisa. Sem pretender que as manifestações obtidas em semelhantes condições sejam forçosamente devidas à fraude, não lhes atribui valor algum. Além disso, posto que reconhecesse muito bem que uma coisa reproduzida em outras condições não é uma simples imitação, aprendi a fundo a arte dos escamoteadores, que se me tornou assaz familiar. Na sua maior parte, as manifestações que fui obrigado a reconhecer como reais e que produziram o resultado de me convencer, tiveram lugar em presença de alguns amigos de confiança e sem o concurso de médium de profissão. Uma vez, certo de que tinha de haver-me com um fato, lancei mão de todas as teorias possíveis para o explicar, sem recorrer à dos espíritos. Eu não digo sem recorrer a uma explicação sobrenatural, digo sem recorrer à teoria dos espíritos, porque não acredito em nada sobrenatural. Se há espíritos, a nossa incapacidade de os ver não os torna mais sobrenaturais do que o átomo, para a ciência, o qual do mesmo modo não vemos.
Ora, eu descobri fatos que provam que eu não morro e que, depois do que chamamos morte, ainda é capaz, em certas condições, de entrar em comunicação conosco. O reverendo J. Page Opes, numa reunião de pastores, em Manchester, afirmava a comunhão dos espíritos no visível e no invisível e propunha a fundação de uma igreja, cujas prédicas seriam as mensagens lá do alto. Assinado, Aurore, julho de 1893. Em um artigo do Pontefract Express de 20 de janeiro de 1898, o reverendo C. Barry, ministro da Igreja Metodista, fala muito longamente dos Atos dos Apóstolos. Exorta ele os cristãos a fazer um estudo aprofundado desse livro, no ponto de vista dos inúmeros e maravilhosos fatos que ele relata e que outra coisa não são senão fenômenos espíritas. É preciso notar que, no começo do estabelecimento do cristianismo, duas classes de cooperadores se acham constantemente em contato: os espíritos desencarnados e os encarnados. O reverendo Barry menciona os fenômenos extraordinários que acompanharam a prédica dos discípulos depois que sobre suas cabeças se derramaram as línguas de fogo, e o ardente fervor comunicado aos primeiros cristãos por esses fenômenos todos, os quais se reproduzem atualmente nas sessões espíritas. O pastor holandês Bevers Lewis pronunciava estas palavras, no Congresso Espírita realizado em 1900, em Paris. Adquiri a certeza de que o Espiritismo é real. Essa luz celeste faz dissipar-se o medo do inferno, de Satanás e desse Deus terrível do calvinismo, que odeia as suas criaturas e as condena à eterna punição. Em lugar desse terror, o Espiritismo faz nascer uma confiança de filho e uma dedicação enternecida ao Deus de amor. Finalmente, o venerável Arcediago Coley, numa carta publicada no Daily Mail de 1º de fevereiro de 1906, assim se exprime. Sou espírita há mais de 33 anos e posso dizer que jamais, ou só muito raramente, vi que o espiritismo outra coisa produzisse a não ser o bem, mostrando ser um estímulo para a elevação moral e intelectual de quem o professa, para o aperfeiçoamento humano, um alívio na desgraça, um motivo de satisfação na existência. O espiritismo é, além disso, um meio de cura para a falta de fé, sobretudo porque fornece uma prova científica da continuação da vida além do túmulo. E prossegue dizendo que, em sua opinião, o espiritismo é como o coroamento de tudo o que de mais precioso há em cada religião. 155. Início da nota do redator. 155. Ver Análise de Ciências Psíquicas, fevereiro de 1906, página 120. Fim da nota do redator.